Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou trabalhadora na Casa Luz de Jesus, aqui de Concórdia, falo da minha casa e peço que Jesus Cristo esteja conosco em nossos corações e nos acompanhe nesta noite. Eu vou intercalar entre a minha imagem e a imagem do material que eu preparei, é uma palestra que eu apresentei aqui faz alguns dias, aqui na Casa Luz de Jesus, em Concórdia. Então, eu vou alternando, tá? Vou deixar mais tempo os slides do que eu. Então, vamos lá. Penso que todos já estejam vendo, né? Então, o tema para estudarmos hoje é o cego de Betsaida e as verdades espirituais. Eu peço que, se o áudio der algum problema, que me sinalizem para que eu possa retomar o tema. Então, nós escolhemos esse tema a partir do estudo realizado de algumas obras, todas obras espíritas. Então, temos livros, temos vídeos do YouTube. Quem sentir de aprofundar também o assunto, nós podemos compartilhar sem problema nenhum esse material. Nós iniciamos com esta orientação de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. É uma orientação de um espírito que viveu na época de Roma. Ele era um cidadão romano e ele se converteu ao cristianismo. Se nós lembrarmos a história dele, quando ele esteve no caminho de Damasco, perseguindo Ananias, que era um fervoroso defensor do cristianismo, e neste caminho Paulo de Tarso tem um encontro com o Espírito de Jesus Cristo, que lhe pergunta: por que me persegues? Naquele momento, Paulo de Tarso ficou cego diante da luz imensa de Jesus Cristo. Por 3 dias, ele permaneceu cego. Então, quem recebeu ele para retirar-lhe a cegueira provisória causada apenas pelo impacto do encontro com Jesus Cristo foi o próprio Ananias. E esta orientação é para que nesta noite de hoje nós possamos reter apenas o que for bom, o que nós possamos obter do ensinamento de Jesus Cristo. Muito bem. Betsaida é uma palavra que significa casa da pesca. Ela está situada bem aqui em cima, ó, aqui em cima do Mar da Galileia. Aqui está Jerusalém, só para a gente ter uma noção, tá? Jerusalém está aqui embaixo. Aqui está o Mar da Galileia. Esse nome não reflete a verdade, porque é um lago, é o maior lago de Israel. E essa história contada pelo apóstolo Marcos aconteceu um pouquinho aqui para cima desse local. Conta-se que Jesus Cristo teria uns quase 30 anos quando realizou o ato de cura deste cego. E o apóstolo Marcos escreveu essa história mais de 40 anos depois. Tá? Eu coloquei aqui do ladinho para nós termos uma noção de como o texto era. O texto era em grego, era assim que estava escrito. Aqui tem algumas primeiras partes do texto em grego. E nós utilizamos uma tradução, a tradução em língua portuguesa. Portanto, o primeiro evangelho escrito, que é o de Marcos, conta esta cura de Jesus Cristo. E na Bíblia que a gente utiliza, que é a tradução de Jerusalém, diz assim: chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado. Então, Jesus manda-o para casa, dizendo:
não entres nem mesmo na aldeia. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Nessa parte, é importante nós comentarmos, e aos pouquinhos nós vamos comentando. Nós temos a impressão, por essa parte do texto, que o cego, ele não foi procurar Jesus Cristo como seria quase a mesma coisa do cego de Jericó. Se nós lembrarmos da passagem bíblica do cego de Jericó, nós vamos lembrar que ele subiu na árvore e ele gritou e ele chamou a atenção de Jesus Cristo porque ele queria a cura. Este outro cego, que também teve a cura, foi diferente, ele não procurou Jesus Cristo. Foram seus amigos que trouxeram ele até o Mestre Jesus. É interessante observar isso, por quê? Porque muitas vezes eu utilizei uma figura para nós imaginarmos mais ou menos assim. Quando a gente tem mau hálito, o último a perceber que tem mau hálito é a gente. Precisa de alguém para dizer, olha, tu tá com mau hálito. Tem doenças que não são perceptíveis pelo doente. É a família que percebe. É a mulher que percebe que o esposo está com algum problema. É a mãe que percebe que o filho está com algum problema. E a importância de termos pessoas que nos percebam para nos levar até o caminho de Jesus Cristo, né? E sobre angariar amigos no meio da nossa jornada. Eu vou contar aqui uma história de Chico Xavier, real, é contada, e que diz mais ou menos assim: Chico ia todo final de semana nos bairros mais carentes de Uberaba fazer auxílio, tanto material, levar cestas básicas, como espiritual, para as pessoas mais humildes dos bairros mais humildes de Uberaba. E Chico precisava que no final dessa caminhada, ele precisava encerrar esse encontro em um local daqueles bairros, e ele tinha escolhido uma casa muito simples da Valéria. Quem era a Valéria? A Valéria era uma moça com paralisia cerebral, ela não falava, nunca falou nenhuma palavra. E Chico, visualizando que aquela família precisava de um auxílio material, pagava um pouquinho para deixarem o grupo que iria até aquele local se reunir no jardim da casa da Valéria, para que ali fizesse a oração final e encerrasse aquelas atividades. Então teve um dia, passados quase 10 anos, que Chico fazia isso, todo sábado, ia nos bairros mais carentes, aplicava passe, fazia palestras, levava cestas básicas, e num dia ele chegou na casa de Valéria, e ele disse assim: Valéria, estou com o sentimento que você vai falar uma palavra hoje. Fala, Valéria, uma palavra. E depois de muito esforço, veja, ela tinha paralisia cerebral, não falava. Ela conseguiu, com a insistência de Chico Xavier, falar Jesus. Ela não conseguiu dizer Jesus, ela disse Jesus. Foi a única palavra que ela conseguiu dizer. No próximo final de semana, quando Chico lá esteve novamente, não mais encontrou Valéria porque ela havia desencarnado. Muito bem, passaram-se muitos anos. E Chico foi acometido por angina, que é uma doença nas artérias do coração, é um estreitamento, dói muito, dói pra caramba, né? Porque o sangue não passa corretamente. E aí, diante dessa doença que Chico desenvolveu, ele passou a receber a visita de um espírito que vinha na casa dele à noite, colocava assim as mãos, impunha as mãos no coração dele e acalmava a dor. E esse espírito entrava e saía pela casa de Chico sem dizer uma única palavra. Até que um dia, Chico Xavier queria agradecer aquele espírito, queria saber quem é que estava ali entrando, empunhando as mãos, acalmando as dores. E esse espírito disse: Chico, você me conhece? Ele disse: Não, não conheço. Ela disse assim: Eu vou dizer uma palavra e você vai lembrar de mim. Jesus.
E aí Chico lembrou, ele disse, Valéria, ela já tinha desencarnado há muito tempo. E sabe o que ela disse para o Chico? Ela disse assim, Chico, eu vim te agradecer. Sobre isso angariar amigos. E claro que a gente, para ser instrumentos do bem, instrumentos de Deus, nós precisamos fazer de fato o que viemos fazer enquanto ser humano, enquanto cristianizados, ser instrumentos de Deus. Que aí nós vamos angariando amigos. Um dia, uma outra história de Chico também, ele disse que ele estava muito triste, e o seu mentor, Emmanuel, disse assim: Chico, o que você está sentindo? Ele disse: estou sentindo uma tristeza enorme no meu coração, é como se eu estivesse caindo de um prédio sem ter em que me segurar. E o Emmanuel disse: Chico, fica tranquilo, a cada andar vai ter um braço para te estender, de tantos amigos angariados. É sobre isso, né? É sobre quando precisarmos ter quem nos estenda os braços. Muito bem. Esses amigos do cego de Betsaida levaram ele para ser curado perante o nosso Mestre Jesus Cristo. E aí nós temos uma outra observação. Parece simples que a gente quer se curar das doenças, né? Quando elas estão no corpo, parece simples. Mas quando as doenças são espirituais, não é tão simples a cura, porque a cura exige mudança, mudança de pensamento, mudança de postura. E eu vou colocar aqui um texto que também parece grandinho, mas eu vou simplificar bastante ele. Que ele diz assim: às vezes nós ficamos prisioneiros da ideia de enfermidade. A ideia da doença está na cabeça, não está no corpo. Esse texto ele diz assim: e toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como os médicos, a terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeiro prazer. As pessoas têm prazer de ter a doença. Apaixonam-se pelos diagnósticos, manifestam indícios mórbidos, estudam a doença. Na verdade, essas pessoas são carregadas de uma viciação mental durante muitos séculos da ideia de doença. Vejam, essa essa ideia mental de doença às vezes nos acomete, sabe por quê? Porque estar doente chama atenção e a gente recebe atenção. Só que a gente não percebe que está criando essa viciação da mente na doença e não na cura. Possivelmente o cego de Betsaida estava doente, inclusive mentalmente, porque Jesus precisou pegar ele na mão, e essa é uma parte que nós vamos ler agora também, e levá-lo para fora da cidade. Levar o cego para fora da cidade significa que Jesus foi primeiro sensível, né? Quando a gente está cego, nossa sensibilidade ela fica no tato. Então Jesus pega ele na mão, mas também significa mais que isso, significa dizer que Jesus retira o doente do seu ambiente físico, do seu ambiente psíquico. Jesus muda o lugar do doente, para que ele possa, afastando-se, enxergar-se e a partir daí ver o que precisa mudar. E Jesus colocou saliva, né? Tem essa passagem que nós vamos ler ali, ó. E pôs saliva nos seus olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Será que Jesus precisava da saliva para fazer a cura deste cego? Será que Jesus precisava de algo material para fazer a cura desse cego? Aí nós vamos lembrar agora de uma outra cura, para que a gente possa entender que
De maneira nenhuma. Jesus não precisava de saliva, Jesus não precisava de recurso nenhum para fazer a cura. Qual cura nos lembra disso? Do servo do centurião. Lembram da passagem bíblica do servo de centurião? Então, tinha um militar romano que dizia que seu servo estava doente. O servo de centurião nunca chegou até Jesus Cristo para a cura. Quando esse militar romano, centurião e militar romano é a mesma coisa. Quando esse centurião chegou até o mestre Jesus Cristo e disse: Jesus, cura o meu servo que está lá em casa. Jesus olhou para esse militar e disse assim: tua fé curou o teu servo. Jesus não foi até a casa do doente, Jesus disse apenas que havia sido alcançada a cura à distância. Então, como que nós vamos entender por que Jesus usou a saliva nesse caso? Pegou a saliva dele e passou no olho deste cego. Porque, assim como nós ainda hoje precisamos sentir a cura no corpo, precisamos de algo material para que a gente possa acreditar no fenômeno. Ainda é assim. Se nós lembrarmos como o Espiritismo começou lá atrás, fazendo muito tempo, quando as reuniões mediúnicas precisavam que as mesas se levantassem do chão, para que as pessoas acreditassem que ali tinham espíritos, para que as pessoas acreditassem que ali estava ocorrendo um fenômeno espiritual. Por que que isso acontecia? Porque era necessário para a gente poder acreditar, senão a gente não acredita, né? Não é assim? Fica difícil de acreditar. E foi isso que aconteceu com este senhor que estava cego e estava recebendo, pensem, a cura de Jesus Cristo. Estava diante do Mestre, cujo poder e magnetismo era tão intenso que só por isso poderia ser suficiente para a sua cura. Mas enfim, Jesus colocou a saliva nos olhos e perguntou o que ele via. E este paciente disse assim: eu vejo homens como se fossem árvores, né? O que significa isso? Significa que ele já conhecia a imagem de uma árvore, ou seja, ele não tinha nascido cego. Ele se tornou cego durante a vida dele. E por que ele se tornou cego? Aí é que nós precisamos abrir um pouquinho mais o entendimento a respeito dessa passagem bíblica. O que tinha degenerado na vida desta pessoa, que foi tornando-a cega para o mundo? Por que surgiu essa doença na vida desta pessoa? Que tipo de vida ele estava levando que trouxe essa doença? É claro que nós sabemos que tem muitas causas, né? As doenças, elas têm muitas causas, entre elas o próprio planejamento reencarnatório. Nós podemos planejar no mundo espiritual que tipo de doença nós vamos desenvolver aqui na Terra, a fim de que a gente possa conseguir cumprir o nosso propósito. Existe isso. Mas também existem outras situações. Lembro aqui da história do Divaldo, que tinha no seu DNA o bacilo que poderia lhe causar a doença da lepra. Dentro do corpo, no DNA do Divaldo, poderia eclodir a doença da lepra se ele não cumprisse o objetivo espiritual pelo qual ele esteve encarnado, que era conseguir instituir a Mansão do Caminho, lá na Bahia, né, que tem atendimento até hoje, atendimento hospitalar, atendimento educacional, toda uma rede de apoio. Se Divaldo se desvirtuasse do caminho que lá no plano espiritual ele tinha traçado para a sua existência, ele adoeceria.
Ele não adoeceu, porque ele conseguiu cumprir o objetivo reencarnatório dele. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos, no plano espiritual, antes de nós encarnarmos, ter feito esse tipo de planejamento. Caso eu me desvirtue do meu propósito, da missão da minha vida, que pode não ser tão grande quanto foi a do Divaldo, de Francisco, de Assis, Chico Xavier, mas pode ser muito simples. E nisso está a grandiosidade da nossa existência. Às vezes é sermos mãe, é sermos pai, é sermos dona de uma casa, cuidado e zelo com uma casa. Se nós nos desvirtuarmos, pode ser que tenhamos previsto este planejamento, né, meus irmãos? Muito bem. E aí nós temos a continuidade que diz assim: ah, por que Jesus tirou o cego da casa? Porque às vezes é da casa no sentido não real da palavra, mas no sentido abstrato. É como se Jesus dissesse assim: eu vou tirar esta pessoa do ambiente mental que ela está, daquelas ideias repetitivas que às vezes a gente tem na mente e nem percebe, né? Tirando o paciente, tirando o nosso irmão, a nossa irmã daquela viciação mental, a gente consegue dar um outro tratamento. E Jesus fez isso. Quando ele disse: pega o cego pela mão e tiro ele da aldeia, é justamente isso, retirar ele da viciação mental que lhe causava a doença, levá-lo para outra realidade espiritual, outra realidade mental, proporcionando assim o início da cura, que é devagar. Vamos imaginar agora uma escada. E a escada tem um degrau, e é uma escada que vai subindo. Nós estamos no primeiro andar, nós vamos chegar até o quinto andar. Eu não consigo chegar no quinto andar sem passar degrau por degrau. Algumas pessoas vão subir de dois em dois, né? Mas não vão subir de cinco em cinco, não tem como. Vai ser de degrau em degrau. Às vezes a nossa cura, ela acontece justamente assim, devagar, degrau por degrau, curando aos poucos. Porque é a mesma coisa que a gente encher um balão muito rápido, ele estoura, não adianta nada, né? O conhecimento espiritual, a cura espiritual, a aceitação do que nos acontece, né? Sabendo que tudo está no raio divino de Jesus Cristo, nada foge ao poder de Cristo, nada foge ao conhecimento de Cristo. Para nós aceitarmos, não sermos revoltados, é degrau por degrau. E é por isso que o cego de Betsaida não viu o que Cristo via. Não foi assim de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Ele viu primeiro imagem de homens como se fossem árvores, borrado. E Jesus precisou perguntar para ele: o que você está enxergando? Para que ele pudesse medir o que fazer além. E Jesus fez o que nesse momento? Colocou as mãos nos olhos do cego, para terminar o processo de cura. E quando Jesus faz isso, ele nos ensina alguma ferramenta muito importante para todos nós, que é o passe magnético, que tem em toda a casa espírita. Na minha casa espírita também tem o passe magnético. Nós fazemos ele ao final de cada palestra, e também temos o serviço de passe nas casas, nos finais de semana, aos doentes que estão acamados, que não têm condições de ir até a casa espírita, nós vamos até as casas e aplicamos o passe. E é interessante que Jesus desimpôs as mãos, né? Mas nós sabemos que para aplicar o passe, precisa de apenas uma coisa, que é a intenção, é o querer fazer o bem. Não precisa de técnica, começar da direita para a esquerda, a gente sabe que tem. Aqui na nossa casa, a gente estuda durante um ano inteiro o livro do passe magnético. Sabemos que tem técnicas variadas para variados tipos de problemas. Mas se eu não souber técnica nenhuma de passe, e eu tiver a sincera intenção, em nome de Jesus Cristo, de praticar o melhor naquele momento, talvez não a cura, porque a gente não tem esse poder todo, mas uma transmissão de uma energia boa, né? E
em nome de Jesus, querendo que Jesus alivie as dores, como o espírito de Valéria, e não curou a angina de Chico Xavier, não tinha como, mas ela aliviou a dor. E assim, o nosso movimento de colocar as mãos no doente, de colocar as mães, colocarem as mãos em seus filhos, assim como os pais, passar a mão, né? Fazer movimentos que intencionem o bem, em nome de Jesus. Isso é um passe magnético, né? E é o que Jesus aplicou neste cego. Veja, há mais de 2000 anos atrás, Jesus ensinou a respeito do paz. Que ele é real, ele é possível. É claro que não na medida de Jesus Cristo, que era ímpar, mas na nossa medida do bem-querer, das boas intenções, né? Muito bem, então Jesus não precisava pôr a saliva, Jesus colocou a saliva para que o paciente sentisse no corpo que estava em processo de cura. Em cirurgias mediúnicas, a mesma coisa, não precisa de esparadrapo, não precisa de instrumentos. Utiliza-se esses instrumentos para que o paciente sinta-se em processo de cura, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide, então. Eu vou compartilhar novamente. E aí continuamos com a passagem. Quando o cego esteve no processo de cura, tem ali, e levantando ele os olhos. O cego precisou levantar os olhos, fazer o movimento de querer a cura espiritual, né? De querer se curar. Então, a disposição para ver além da realidade material, para alcançar a realidade espiritual. Em todo o processo de cura, há necessidade do movimento do paciente. Ora, se nós estivermos diante de médiums de cura, por exemplo, nós podemos até acreditar que esse médium vai fazer tudo pela nossa cura, mas sem dúvida nenhuma, é preciso que o doente faça a sua parte. Tem uma parte que é do doente. Assim como nas orações que a gente possa fazer para Jesus, para Maria Mãe Santíssima, é claro que Deus é todo-poderoso e pode realizar absolutamente tudo, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, que a gente possa fazer as mudanças na nossa vida necessárias para alcançar a cura do espírito, a cura do corpo. Essa passagem bíblica contada no Evangelho de Marcos, pelo apóstolo Marcos, ela nos ensina muito disso, de que tem sim a parte de Jesus, mas nós vamos lembrar que ele sempre pergunta: o que você quer? O que você quer? Quem é Jesus Cristo para você e o que você deseja? Se nós perguntarmos para uma criança de 5 anos de idade o que ela quer, ela vai responder com a inocência dela, talvez brinquedos, né? E se Jesus nos perguntar o que nós queremos, o que responderemos? De que forma nós iremos responder? Se Jesus voltar para aquela criança de 5 anos, depois que passar 20 anos, o que você quer? E essa criança responder a mesma coisa, significa que o pedido está errado. Lembrando que a oração não é para informar, não é para dizer a Jesus o que a gente precisa, mas é para melhorar a quem está orando, é para melhorar-nos, né? É claro que Jesus sabe o que a gente precisa. Jesus conhece absolutamente tudo, o antes e o depois. Mas enquanto nós oramos e vigiamos, que essa é a orientação que nós espíritas recebemos, nós sabemos que ali está acontecendo um processo de melhoria do próprio ser. Ele vai melhorando os pedidos a Deus, né? A gente já não pede tanto coisas materiais, a gente sabe que isso passa, é tudo muito passageiro. Mas a gente pede, Jesus, que nos traga compreensão para entendermos o que acontece em nossas existências, para entendermos o nosso dia a dia, a família que nós fomos colocados,
Pedimos a Jesus paciência, pedimos amor no nosso coração, né? Muito bem. E aqui nós continuamos. Devemos considerar também que, a despeito das nossas mais nobres e firmes disposições, somente com o amparo constante de Jesus é que conseguimos forças para, como o cego de Betsaida, saber olhar firmemente, ficar restabelecido, vendo distintamente a todos. Sem a ajuda do Mestre Jesus, a cura não permanece. Ele ficou restabelecido assim como nós ficamos, né? Mas a cura, ela precisa ser mantida. E é por isso que Jesus diz: e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, permaneça no caminho da cura. Não peques mais, não cometa os mesmos erros que te trouxe até o momento da cegueira, né? E já estamos nos encaminhando para o final. E eu quero apenas lembrar que às vezes as dores podem ser sagradas. Querem ver uma história? Essa história aqui é contada por Francisco de Assis. Francisco de Assis, no final da existência dela, bem no finalzinho da existência, ele enfrentou um processo de cegueira. E por isso nós vamos fazer relação com o estudo de hoje. Veja, Francisco de Assis, no final da vida, com mais de 80 anos, teve uma infecção muito séria nos olhos e ele tinha procurado muitos tratamentos e não alcançava tratamento nenhum, não alcançava cura nenhuma. Restou a Francisco de Assis o único tratamento, que era queimar os olhos. Então ele teve os 2 olhos queimados, e quando ele foi para sentir esse tratamento nos olhos, e foi isso que ele orou. Olha a oração de Francisco de Assis. Francisco ora assim. É muito bonita essa passagem, porque nos ensina muitas coisas. Primeiro, que às vezes é no final da vida que alguns processos de dor vão acontecer, mas a dor é sagrada. Francisco de Assis disse assim: meu irmão fogo. Veja, ele teria os 2 olhos queimados. Era o único meio da infecção nos olhos de Francisco de Assis, ao final da vida, ter a cura. Então, ele fala isso para o fogo. Meu irmão fogo, a quem eu sempre quis tão bem, sempre fui tão cortês contigo, por amor de quem te criou. Agora é tua vez de ser cortês comigo. Não me faças muito mal para que eu possa aguentar a operação. Ele faz essa súplica ao fogo no final da sua existência, pedindo ao próprio fogo que fosse gentil com ele. Que fosse gentil com ele. O que Francisco de Assis teria no final da sua existência para corrigir a rota do seu espírito? Nunca saberemos. Isso é entre ele e o espírito dele. Mas o fato dele não ter ser revoltado no final da vida dele, aos 80 e poucos anos, ter aceitado e tornado sagrada a dor, nos ensina muito. É diferente passar pelo processo da dor aceitando ou sendo revoltado. É muito diferente. Para o nosso espírito, que está em processo de conhecimento, em processo de aprendizado, em processo de evolução. É por isso que a gente tem o véu do esquecimento, para a gente não saber as bobagens que fez nas outras vidas e poder aproveitar ao máximo a existência. É preciso tornar, sim, toda a dor sagrada, porque ali vai ter um aprendizado que vai ser eterno, porque somos eternos. Bom, muito bem. Conclusão do que nós falamos aqui hoje. Que a aproximação a todas as realidades espirituais implica em querer. Nós precisamos querer ver as coisas espirituais, né? E se concretizará conforme a realidade do desenvolvimento espiritual de cada um de nós.
Cada um está num nível de aprendizado, num nível de desenvolvimento, no andar daquela escala que está subindo até os espíritos superiores, e é normal uns estarem mais, outros estarem menos, mas todos nós chegaremos até o Mestre Jesus, até os espíritos superiores, cada um ao seu tempo, mas chegaremos, se quisermos, se trabalharmos para isso. Hoje, quando os amigos levaram o cego até a presença de Jesus, nós percebemos que estas pessoas que nos ajudam são tesouros de Deus. E que uma boa forma de retribuir essa bondade recebida é fazendo o bem aos demais, né? Também vimos quando Paulo de Tarso, diante de Jesus Cristo, se converte e coloca Jesus na frente do seu caminho, que é para sermos rápidos nas mudanças. Paulo de Tarso, quando entendeu que estava perseguindo o cristão e que isso não era o caminho que ele deveria seguir, ele não ficou se lamentando, se chicoteando, se culpando. Pelo contrário, ele rapidamente olhou para Jesus e disse: "O que queres que eu faça?" É isso que a gente precisa estar lembrando na memória quando estivermos diante de desafios. Senhor, o que queres que eu faça? Rapidamente, né? E que a cura depende do que nos afasta e do que nos aproxima de Deus. Toda cura, o que nos afasta e o que nos aproxima de Deus. Lembrando que, às vezes, doenças físicas vão permanecer conosco até o fim da vida, porque quem está em cura é o espírito, não é o corpo. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem, agradecendo profundamente pela oportunidade e pedindo desculpas por qualquer inconveniente. Agradecendo mais uma vez. Muito obrigada. Não estou te ouvindo. Agora sim, né? Agora sim. Dani, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso ouvir você. Pessoal, a nossa casa hoje é pequena, mas hoje está cheia. Tenho certeza que todos aqui aproveitaram a tua palestra ao máximo. Muito obrigada, tá? Por poder estar conosco. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. A você também. E pode ficar certo de que vamos te chamar outras vezes para continuar essa conversa, tá bom? Muito obrigada. Eu estou sempre à disposição. Trabalhador espírita tem que ter trabalho, né? É isso aí. Muito obrigada. Eu vou fazer a prece com o pessoal aqui. Se você quiser continuar conosco até o final da prece, fique à vontade, tá? Então, depois dessa palestra maravilhosa, vamos fechar nossos olhos novamente, nos conectando com o nosso anjo de guarda. Cada um de nós sabe o motivo de estar aqui nessa noite,